Sou nutricionista aqui na cidade de Blumenau e você é minha maior referência da nutrição. Obrigado por tudo, abraços. Que bom, fico muito feliz. Fico desesperada que você tá na nutrição? Fico, mas torço por você. Olha, a galera batalha, viu? Batalha. Mas eu me lembro de você falar também, não me lembro se em algum vídeo, alguns stories... Você diz que faculdade não é... Se você pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. Você não teria feito. Que você sabe que você faria sucesso independente. Eu teria chegado aqui com você talvez um pouco mais rápido. Hoje, a gente se divide em 2 turmas. Eu não tô em nenhuma delas, Eu sou aquela que fala graças a Deus. Eu não tô em nenhuma delas. A Teia que fala graças a Deus. Eu falo graças a Deus. A turma que fala não serve pra nada e a turma que fala serve pra tudo. Obviamente, não é assim. Então, o que acontece é, para mim, a faculdade serve quando você tem um sonho de exercer uma profissão. Então, se o seu sonho é ser nutricionista, óbvio que você precisa fazer faculdade de nutrição. E não só faculdade, você vai precisar se especializar, vai fazer pós-graduação, vai fazer cursos de extensão, é óbvio. Se o seu sonho é ser médico, é óbvio que você vai fazer... Agora, se o seu sonho não é ter uma profissão, então o que está errado é aquilo que eu ouvi, você ouviu, todos nós ouvimos quando mais novos, que é, minha avó falava, pega o diploma, enfim, embaixo do braço para não fazer nada, mas vai ter diploma. Então, não, isso não. Isso não. Então, o meu lance é, quando eu tive essa conversa, eu sou a mais velha de 5, eu tive a conversa com os 5. Então, para os 5 eu disse, não precisa fazer a faculdade se não tiver o sonho de ter uma profissão. Se o seu sonho não é ser aquilo, não faz pensando que você vai estar garantido de algo. Porque não vai. Porque todo mundo que hoje está em um trabalho que não é aquele pelo qual sonha. Então, assim, ninguém sonha desde cedo em ser Uber. Uber é uma coisa que a gente vai ser quando não está dando certo. Qual que é a proporção de Ubers que tem ensino superior? É enorme. Outro dia eu estava no Uber com um cara que ele falou para mim, fiz engenharia mecânica na Unesp. E eu fiquei chocada dele me contando das especializações e falou, mas o bicho tá pegando e eu tive que vir pra cá. Aí, quer dizer, ele é um dos caras que talvez ouviu do pai dele. Se você fizer engenharia mecânica numa federal, você tá garantido. Tá nada. Tem muito ainda esse conceito, não? Que a federal tem, é melhor. Pra caramba. Não tem como não dar certo pra você se você não se formar numa federal. Você sabe, pra mim, de onde isso vem? As pessoas não têm a mínima noção do que é o ramo acadêmico em nenhum sentido. Então, é tão bizarro que elas acham, por exemplo, que doutorado é mais que mestrado. E elas nem entendem para que os dois funcionam. Então, assim, olha, a academia, quando eu falo, eu tô falando da faculdade, da vida acadêmica. A academia, ela serve para você ter aquele diploma de bacharel naquilo. Então, se você quiser trabalhar e se especializar na vida acadêmica, você vai precisar ter traquejo com publicações. Então, quando você vai fazer um mestrado, você vai fazer uma pesquisa dentro da tua área. Quando você vai fazer um doutorado, você vai abrir uma linha de pesquisa. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que quando ela foi apresentar o mestrado dela, o orientador dela falou, olha, não, isso aqui já é uma outra linha, nós vamos direto para o doutorado apresentar isso lá. Então, ela não precisou passar por um para fazer o outro, entende? São coisas diferentes. Eu achava que... Que o doutor era mais. Não, que quem quer ser professor... Tem que ter mestrado. Então, aí sim, porque dentro dessa ideia, se você quer trabalhar com a área acadêmica, ou seja, você quer ensinar outras pessoas, você precisa ter traquejo com a academia. Então, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc é importante. Por isso, e é aí que entra o negócio do nome da faculdade. Que a gente começou isso falando do negócio da federal. Então, assim, as pessoas me perguntam sempre isso. Lara, eu vou fazer nutrição, importa a faculdade que eu vou passar? Eu falo, se você quiser área acadêmica, importa. Porque pesa. USP, Unesp, Unifesp, pesa. Principalmente porque teus orientadores também, o que vai pesar nos orientadores do mestrado, doutorado, é o currículo deles e os nomes pesam. Se você não quer área acadêmica, se o que você quer é atender, se o que você quer... Faça a mais barata, a mais simples, porque quem faz a faculdade é o aluno. Olha, eu vou te dizer, sabe o que eu aproveitei da faculdade? Talvez 20%, talvez 30%, e minha faculdade foi ótima. Ótima. E não mais do que 30% eu aproveitei na minha vida de nutricionista. Então, só para quem quer. A pessoa não para de estudar nunca, né? Na verdade, a faculdade é... Realmente, se a pessoa quer ter aquela profissão e precisa do diploma, é para isso. Exatamente. Mas, como você então, falou, eu não faria. Como eu me dou muito bem com vendas,
me dou muito bem falando, eu com certeza venderia algo. O que te enriqueceu não foi a nutrição. De jeito nenhum, foi vendas, lógico. Eu soube me vender, soube vender minhas palestras, soube vender minha consulta, soube vender meu curso. E eu falava isso já há muito tempo atrás, eu dizia que, tecnicamente, na parte técnica de nutrição, tem alguma nutricionista melhor que eu? Não, alguma não. Tem todas. A questão é, elas sabem vender a consulta delas como eu sei vender a minha? Não. E foi assim que eu desbanquei. Então, é isso que eu tento ensinar as pessoas no Saúde em Negócios. Como não vender. Então, é por isso que o trabalho é sempre muito, muito massivo. Você vai ter que continuar se especializando tecnicamente, porque você tem que saber atender teu paciente, você tem que saber resolver o problema dele, mas se você não entender como vender o seu serviço e a sua consulta, você não vai ter a chance de vender a sua parte técnica. Naquele destaque que você fala de disciplina, me ocorreu antes de perguntar, mas como a gente foi emendando, né? A gente conversa assim, já vai emendando uma coisa na outra. Essa visão que você tem da disciplina, ela veio antes ou veio mais ou menos junto desse vídeo que você viu lá do casamento e tal? Porque tem essa coisa também, né? Que você explica da disciplina é fazer algo que você precisa fazer, mesmo não estando com vontade, que é o que acontece também frequentemente. A gente não está com vontade de fazer certas coisas. Praticamente tudo. E precisa fazer. Para mim, isso vem bem antes, porque, como eu falei pra você, antes de entrar na faculdade, eu já era muito apaixonada pela área esportiva. Então, eu acho o triatleta o pináculo da evolução humana. Eu sempre fui muito fã de bodybuilding. E essa coisa do atleta, e eu sempre li as biografias de atletas, sempre acompanhei atletas e tal. Então, essa disciplina do atleta é o que sempre me fez chorar de emoção. Eu gosto muito dessa ideia do fazer, que eles simplesmente fazem o que tem para fazer mesmo se não tiverem afim. Então, isso para mim se aplicou na vida. Do tipo, é muito nítido que é muito mais fácil que uma pessoa que aplica isso numa área consiga aplicar em outra. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é sempre certo que quem aplica em uma aplica, mas é que é muito mais fácil. Então, quando, por exemplo, sai a notícia de que empresas, na hora de contratar grandes cargos, preferem aqueles que têm algum tipo de ligação com alguma coisa de prática, disciplina, como um esporte, é mais ou menos por isso. Então, não é que todo atleta vai ser um bom gerente de banco. Mas a questão é o mesmo motivo pelo qual bancos contratam físicos. Ele sabe que o físico está pronto para olhar um problema e pensar em resolver. Então, ele fala, eu posso aplicar isso aqui no banco. Então, a coisa da disciplina é isso. É more likely, né? É mais possível que o atleta que tem a disciplina de fazer aquele treino mesmo quando ele não está afim, também tem essa disciplina se ele entender sobre a importância dela num relacionamento. Então, é que tudo isso vai casando. O cristianismo também é sobre disciplina. Porque é sobre fazer o quê? É sobre deixar de fazer aquilo que você tem o ímpeto e fazer o que tem que ser feito. O islamismo também é sobre disciplina, completamente. O judaísmo é sobre disciplina, completamente. Então, todas as linhas de religião ou filosóficas se prezam a disciplina. Por isso que eu acho tão fascinante. E a gente está numa época que realmente as pessoas buscam fazer o que dá prazer, né? Quanto mais... eu tive Eu passei por esse engodo também. Eu acho que isso fez eu perder bastante oportunidade de achar que eu tenho que fazer uma faculdade que eu gosto, que me dê prazer. Fazer o que amo, fazer o que gosto. E naquilo eu ficava procurando, mas o que eu amo, o que eu tenho que fazer? E tem que ter faculdade. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer algo que me motiva. E aí, o que você fez? E aí eu comecei a faculdade, não terminei nenhuma. Olha lá, é isso, tá vendo? Ficava trancando, começava, trancava, Você fez o quê? Fez e trancou o quê? Comecei educação física. Depois fui para letras. Tá. Nossa, bem assim, bem... sim, né? Então, isso é o retrato do quanto é uma judiação falar que tem que fazer uma faculdade. E enquanto isso, eu considerei várias coisas. Primeiro eu pensei em farmácia, depois eu pensei em, por que não direito, administração, porque há tantas opções e eu preciso escolher uma. E uma que me agrade, e você fica assim, mas várias coisas me agradam, e parece que eu tenho jeito para várias coisas, assim, você sai do colégio perdida. Não, completamente. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, eu não uso muito o canal, mas eu tenho um vídeo lá que chama Gostar, que é sobre isso, que é sobre essa pira da galera sobre gostar do que faz. Só que eu vejo isso de duas maneiras. Primeiro, eu acho que não tem que gostar muito não, porque trabalho é trabalho, não é a tua vida toda. Você faz por algumas horas e tal. Segundo, eu acho que você vai gostar do que você faz bem. Então, assim, eu gosto mesmo, Emi, de cantar. É o que eu gosto. Mentira que você canta. Não, por isso que eu não faço isso. Tá entendendo? É tão simples. É tão simples. É isso. Então, assim, como que eu vou fazer o que eu gosto? Eu gosto de cantar.
Mas eu canto muito mal. Não dá pra fazer o que eu gosto. Aí assim, você ama nutrição como a sua vida? Não, mas eu faço bem. Você ama vendas pra caramba? Não, mas eu sei que eu sei fazer. Então a gente tem essa pira do ter que gostar, mas na verdade você vai acabar gostando daquilo que você faz bem. E você vai descobrir o que você faz bem se você fizer coisas. Por isso que eu acho uma judiação tirar o adolescente do colegial com 18 anos e enfiar ele na faculdade. Essa foi a conversa que eu tive com os meus irmãos. Eu falei, fiquem trabalhando 2, 3 anos. Vai trabalhar com qualquer coisa. Trabalha você lá numa garagem, trabalha você lá com a minha tia, trabalha você lá com... vai trabalhar, porque você vai fazer coisas, conhecer pessoas, entender algumas questões, entender o que não gosta. Tipo assim, não, eu já entendi que um cargo tal, esse pra mim não é. Pô, olha que legal, você jamais entenderia isso durante a faculdade. Então assim, ele vai perder 2 anos. Não, ele vai economizar 6. Porque ele faria 4 de faculdade e depois ficaria 2 procurando o que fazer. Entende? Então esse negócio do gostar pra mim vem daí. E o outro, e isso tá em outras áreas da vida, que é na sua coisa de treinar e fazer dieta. Então assim, é que eu não gosto. Sim, ninguém gosta. Os únicos que gostam são meio pancada da cabeça, que são os atletas de fisiculturismo que gostam daquilo. Só o resto ninguém gosta. Então a gente fica nessa pira de gostar de trabalhar. Não sei se precisa ter isso, não.